amigos, primeiro vídeo do mês de junho, uma alegria estar com vocês. Esse é o 9º vídeo desde quando iniciamos essa série de análise e opinião para o canal, logo no início da pandemia. Então é uma alegria compartilhar com vocês mais um vídeo, é uma alegria interagir com cada pessoa que deixa o comentário, que deixa o joinha. Isso está sendo muito importante para o processo de engajamento do canal, para o meu processo de adquirir conhecimento, para o meu processo de buscar conteúdos para estar compartilhando com vocês. Isso me motiva, isso faz com que tenhamos mais vontade de propagar. Então, se você conhece alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo, compartilha, informa, diga o que é que está acontecendo, diga para dar uma curiosidade, dar uma olhadinha no canal. Assim a gente vai fazer com que mais pessoas possam se engajar com conteúdo de relevância igual a este. E se você está chegando agora, não custa nada pedir, se inscreva no canal, acione o sino, deixe o joinha. Isso é importante, como eu disse, para que o YouTube reconheça a interação sua conosco. Dito tudo isso, vamos deixar de enrolação e vamos ao conteúdo. Na análise da semana, essa a gente quer fazer uma pequena abordagem em referência às manifestações que estão ocorrendo, mas que ocorreram principalmente na última semana do mês de maio. Para fazermos essa abordagem, a gente quer sempre destacar aquilo que é pauta do canal. Como devemos nos comportar, como estamos nos comportando, qual o nosso papel como cidadão que visa pluralizar um debate consciente, um debate de paz e principalmente um debate de preservação e que visa defender a nossa participação no processo de construção de melhores políticas públicas para todos. Para que a gente possa dar crédito à análise de hoje, eu quero sempre dizer que esse espaço não tem por objetivo findar nenhum debate, não sou detentor da verdade, o que eu quero é oferecer minha opinião, ouvir a sua e juntos chegarmos a um senso que tenha por objetivo melhores condições para todos. Hoje a gente vai começar uma abordagem um pouco mais distante em relação a uma posição histórica. A gente vai fazer a partir da transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, na tão falada Revolução Francesa de 1789. E aí você pode se perguntar, mas Edivan, o que isso tem a ver com o momento atual, com o que a gente está vivendo? Lembre-se, o nosso canal pauta sobretudo uma luta consciente de paz, uma luta de defesa dos direitos. Então, o olhar para o passado vai nos ajudar a entender o que os nossos antepassados fizeram para que a gente pudesse estar colhendo hoje, vivendo democracias tão sólidas como a que estamos vivendo no mundo, democracias ainda tão jovens quanto a nossa, mas que é importante para um processo de respeito da liberdade, para um processo de respeito da construção coletiva. Então vamos começar a partir desse momento histórico. Bem, o que foi a Revolução Francesa? A França daquele período, de 1789, vivia uma monarquia absolutista, ou seja, o rei Luís XVI, ele detinha todo o poder. Ele era o dono da razão, ele era o Estado, ele era as leis. Era ele quem determinava como cada cidadão deveria se portar. A França estava dividida em 3 estados. O primeiro estado era composto pelo alto clero, o segundo estado pela nobreza, mais conhecido como aristocracia francesa, e o terceiro estado composto pela burguesia, composto pelos camponeses, composto pelo baixo clero. Então, esses grupos representavam a França daquele período. É importante destacarmos que o terceiro estado detinha 97% da população. Percebam, o primeiro, que era o alto clero, e a nobreza, a aristocracia francesa, representavam apenas 3%, mas viviam um luxo absoluto, eram mantidos através dos impostos do terceiro estado, dos camponeses, dos trabalhadores, e essa
essa diferença, essa composição majoritária da população, né, o quanto eles pagavam, motivados pelo olhar em relação à Inglaterra, que vivia uma situação econômica muito melhor do que a França, pois a Inglaterra colhia naquele momento os frutos da primeira revolução industrial, então eles estavam vivendo aquele momento onde a economia estava se tornando cada vez mais lucrativo, né? O lucro naquele país estava se dando de maneira mais fluente. Enquanto a França era obrigada a cobrar do terceiro estado, ou seja, da burguesia, dos camponeses, do baixo clero, os impostos para manter o luxo do primeiro e do segundo estado. Então, diante disso, a burguesia encabeça uma revolução que levou o nome de Revolução Burguesa e contra-ataca o primeiro e o segundo estado na busca dos seus direitos. E eles conseguiram vencer, se instalar. Porém, o que ocorreu foi, a burguesia passou a exercer aquilo que a monarquia absolutista fazia. Eles passaram a ser o centro, eles passaram a exigir da classe que permanecia inferior tudo aquilo que a monarquia exigia deles em outro momento. Então começou uma nova disputa entre gerondinos e jacobinos. Os gerondinos eram a nobreza, no caso os gerondinos eram a burguesia mais constituída, a burguesia com maior poder, e os jacobinos era a burguesia mais inferior, somado aos camponeses. Então houve novamente uma briga, uma disputa entre eles, e nessa primeira disputa os jacobinos ganharam. Os jacobinos eram bem mais radicais, eles queriam não somente tomar o poder, mas eles queriam destituir e eliminar aqueles que eram contrários às suas ideias. Então os jacobinos assumem o poder, mas conseguem, né, em seu processo de ascensão, matar o rei Luís XVI, matar a sua esposa na guilhotina. Então eles conseguiram naquele momento realizar o seu desejo. Porém, os gerondinos não estavam satisfeitos e retomam novamente o poder e assim permanece. Eis que surge também durante a Revolução Francesa um tal de Napoleão. Todo mundo também já ouviu falar de Napoleão, que a partir da Revolução Francesa ele inicia uma nova era, que é a Era Napoleônica, que também tem toda uma história, que tem uma consequência importante para o Brasil, pois Napoleão, quando ele começa a sua ânsia pela conquista de terra, pela conquista de nações, ele ameaça Portugal e obriga o rei Dom João VI a fugir e vir para o Brasil, chegando no ano de 1808. Vamos retornar à Revolução Francesa. Quais os benefícios dessa revolução que a gente pode apontar hoje? Houve naquele momento uma transição entre feudalismo e capitalismo, instalando-se também um processo de mais liberdade, de constituição de instituições que passaram a defender, sobretudo, a liberdade. Também foi durante esse processo que a burguesia chegou ao poder e instalou a sua visão do que era o melhor, ou seja, o lucro, a propriedade privada, entre outros fatores. Continuando na história, a gente vai dar um salto enorme já para o século XX, o período da ditadura militar, na Argentina, no México, e assim vários outros que a gente poderia citar aqui. Mas o foco é o Brasil. Então, como consequência posterior à luta travada por muitos brasileiros que perderam a vida, que foram torturados durante o regime militar, retorna com a Constituição de 88 o direito de termos um Estado embasado na divisão dos poderes. E o que a gente tem a falar hoje nesse processo que está ocorrendo no Brasil? Bem, primeiro, destacar a importância das manifestações para que o cidadão, esse direito de se manifestar, ele está assegurado na Constituição e ele nos resguarda, ou seja, temos o direito de nos manifestar. Esse não é um momento muito propício porque estamos vivendo uma pandemia. No entanto, aqueles que querem fazer têm esse direito. Agora, o que eu percebo é que há uma distorção nas informações quanto a isso. E aí essa distorção nos coloca como pessoas que talvez, igualmente aos jacobinos, sejamos um pouco extremistas em querer não somente a conquista de um direito, mas eliminar aqueles que pensam contrários a nós. E é esse o reflexo da revolução que estamos vivendo, das manifestações que estamos vivendo. Aqui no Brasil, eu compreendo que nós temos manifestações pacíficas, como sempre ocorreram, né, ou melhor dizendo, como ocorreu desde a Constituição de 88.
não é o primeiro momento que estamos vivendo assim. Vivemos um momento semelhante com o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. A população foi à rua, ficou conhecido como o movimento dos cara pintadas, reivindicaram seus direitos e houve o impeachment do presidente na época. Agora mais recente, com a presidente Dilma Rousseff, igualmente aconteceu o mesmo. Manifestações por todo o Brasil, a população foi às ruas, cobraram, reivindicaram. E no meu olhar, eu percebo que aqueles que desejavam a saída da presidente Dilma eram maioria, né? Cobraram, reivindicaram. Tanto é que a gente tem aquela cena na esplanada dos ministérios, do muro sendo plantado de um lado, aqueles que defendiam a permanência da presidente, do outro lado, aqueles que eram contrários, mas o processo foi conduzido da maneira legal nos preceitos da Constituição. Então, ok, respeitamos, e agora se instala novamente um processo de revolução, de pessoas querendo ir às ruas. Não digo nem de revolução, né? Porque, como eu disse, são manifestações. A revolução é algo mais profundo. Então, esse ato das pessoas se manifestarem, ele é legal, ele é plausível. Agora, o que eu vejo que está acontecendo de maneira errada, ou pelo menos dizendo aqui de maneira equivocada, é que as pessoas estão utilizando de cenas que estão ocorrendo de maneira não tão grande, que são os protestos mais violentos, para dizer que esses protestos são violentos, são antidemocráticos e etc. Não é bem isso que está pautado, né? São pequenos grupos, e esses grupos são tanto da nomenclatura que a gente chama de direita, como da nomenclatura que a gente chama de esquerda. Ambos os grupos estão tendo suas minorias que são extremistas e que estão provocando violência. Porém, acredito que o brasileiro que se preza mesmo, o cidadão mais colocado, eles não estão pautados nessa discussão de violência. Até mesmo porque o histórico desse nosso momento, que tem pouco mais de 30 anos, desde a homologação daquela Constituição, nos mostra que as manifestações pacíficas têm resultados expressivos diante da população. Ou seja, aquilo que os contratualistas diziam, a maioria detém a razão e a minoria resta acatar. Então, quando a gente fez a opção para vivermos esse estado, para sairmos do nosso estado de natureza, onde seria uns contra os outros, e constituímos os representantes, e que esses representantes estão divididos nos poderes, é para isso, né? Para que possam decidir, mas que o cidadão ele não perdeu o seu poder de soberania, o seu poder de reivindicar. Então, aqueles que vão ter os maiores números, e isso eu sempre digo, né, é necessário olharmos para as manifestações, é necessário olharmos para os atos que estão ocorrendo e percebermos que esses atos, eles podem nos levar a uma decisão coerente, uma decisão dentro da verdade do que está acontecendo. As mídias sociais digitais estão aí, os canais oficiais ou não estão aí. É muito fácil você apurar o que é a verdade, é muito fácil você olhar como estão sendo pautadas essas manifestações, é muito fácil olharmos quais são os grupos que estão motivando a violência. E aí eu falei que a gente ia fazer uma pequena referência aos conflitos que estão ocorrendo nos Estados Unidos, e essa referência ela é pautada em quê? Se olharmos o nosso processo do Brasil, principalmente em relação à maneira como nos comportamos diante dos nossos governantes, a maneira como manifestamos a nossa satisfação ou insatisfação, nos mostra que, na tranquilidade, né, manifestando-se de maneira coerente, consciente, a gente vai conseguir a transformação necessária. No entanto, o contexto histórico que temos dos Estados Unidos, e aí eu vou trazer aqui uma referência de uma entrevista que eu vi de uma pequena jovem, que ela fala o seguinte: nós não estamos reivindicando a morte, essa última morte que ocorreu, nós estamos reivindicando todas as mortes que vêm ocorrendo e o Estado ele silencia-se. O que a gente está cobrando não é a condenação da polícia de uma maneira geral, mas a punição dos culpados que estão propagando esses atos contra os negros nos Estados Unidos. Então percebam que há aí um discurso histórico, né? Se a gente pegar revoluções, né, como as que estão ocorrendo nos Estados Unidos, as últimas que ocorreram foi diante da morte do líder Martin Luther King. Ou seja, daquele momento
Até o atual não houve mais manifestações tão violentas. E essas manifestações, como novamente volto a trazer a entrevista que eu assisti, ela tem um processo. Não quer dizer que depois da morte de Martin Luther King não ocorreu mortes, não ocorreu segregações, não ocorreu violência contra os negros. Lá não deixou de existir, principalmente violências dos policiais, que aqui eu não estou dizendo que é violência da polícia, mas violência de alguns policiais que atentam contra os negros nos Estados Unidos. E o que eles estão cobrando é uma postura para condenar, para ser apurado os crimes que estão sendo cometidos contra os negros. Então, fazendo um paralelo à história da Revolução Francesa, ao que está ocorrendo no Brasil e o que está ocorrendo nos Estados Unidos não, a gente nunca deve justificar a violência. Nunca devemos aceitar a violência. No entanto, para alguns grupos, em algum momento, ela se fará necessária e ela será cobrada, como aqui eu cito os Estados Unidos, o que está ocorrendo. Lá, naquele momento, é a única arma que eles detêm para chamar a atenção, e essa violência ela ocorre dentro de um momento que já não teve mais como fazer. Já teve manifestações pacíficas lá nos Estados Unidos, já teve atos, assinatura de atos contra o que está ocorrendo, mas nada teve o efeito necessário para que mudasse essa política de como tratar os policiais aqueles policiais que causam morte de negro nos Estados Unidos. Então esse é o paralelo que eu trago, a relação, a referência. Espero que o vídeo possa contribuir nessa reflexão, espero que vocês também possam deixar o comentário aí. E novamente agradecer a você que está acompanhando o canal, a análise e a opinião que está sendo trazida toda semana. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.